existem bênçãos. O que é uma bênção? Muitas vezes é uma porta de emprego, muitas vezes é uma casa que você comprou, que você estava pedindo muito tempo ao Senhor e você recebeu. Mas existem bênçãos, irmãos, que não depende do homem. O emprego depende também do homem. A casa também, se você trabalhar, se você conquistar, depende também de você. Mas existem bênçãos que não dependem de você. Depende unicamente de Deus e do tamanho da sua fé. Então, em Lamentações 3, quando o pastor me falou pela primeira vez, conversou comigo a respeito desse versículo, foi no início de dezembro, no meio de dezembro. O Senhor aqueceu meu coração com essa palavra. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmãos, toda vez que eu lembro dessa vitória, desse milagre que o Senhor concedeu na vida da minha família, na minha vida, na vida da minha filha, irmãos, eu fico com o coração muito aquecido, porque é um milagre, irmãos. Não estava na mão dos médicos, não estava na mão do homem, não estava na mão de ninguém, estava nas mãos de Deus. Eu marquei aqui 3 versículos que eu vou ler rapidamente, que é esse, Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero dividir isso com os irmãos. Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mateus 17, 20. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás: monte, saia daqui para lá, e de lá para cá. Irmãos, um grão de mostarda é muito pequeno, ele resiste aos intempéries, ele resiste a impacto, ele resiste a frio, a calor, e se você plantar, ele vai germinar, e dá não é uma árvore, ele é um vegetal, né? Dá uma planta rasteira, mais forte. Então, o Senhor, Ele teve misericórdia de mim, me concedeu esse milagre, é mais do que uma bênção. E não importa quanto tempo se passe, eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor, porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele teve misericórdia de mim. Eu não sou nada, sou pequena, sou uma folha seca. E o Senhor olhou para mim e falou: você vai sair desse deserto. E deserto, irmãos, é lugar de sofrimento. Vale é lugar de sofrimento. Existem vales menos íngremes, mais profundos, existem vales longos, existem vales úmidos, existem vales com lama e espinho. E o vale que eu atravessei, irmão, a lama dava na cintura e os espinhos espetavam minha carne, e eu achei que eu não fosse chegar lá. Mas o Senhor ouviu o meu clamor e o clamor da minha família, o clamor dos irmãos que estavam orando por mim, e o Senhor me concedeu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há um tempo atrás, eu sou uma pessoa muito empreendedora. Agora não, porque eu já estou cansada, já estou com 58 anos, vou fazer 59 agora. Eu não quero mais empreender, eu quero ficar na casa do Senhor e trabalhar para o Senhor. Então, eu estava montando uma loja, eu aluguei uma loja, quem conhece o Meyer sabe onde é, na rua Lucídio Lago, na galeria Lucídio Lago. Ali eu aluguei uma loja, comecei como contador, fazer o CNPJ, porque eu queria empreender. E muitas pessoas que eu conhecia estavam indo muito bem com esse tipo de matéria-prima que estavam comercializando nas lojas que eles tinham. E tinha que ir para o Ceará comprar matéria-prima. O que eu fiz? Eu comecei a orar assim: Senhor, me abençoa, seja comigo, me faça prosperar. Irmão, essa oração está errada. Primeira coisa que a gente tem que fazer: Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade, Senhor? Não dá passo nenhum, irmão. Antes de dar o primeiro passo, pergunta: Senhor, é da sua vontade? Porque se for da vontade do Senhor, o Senhor vai te mostrar. E eu fui com a força do meu braço, irmão, coitada de mim. Fui com a força do meu braço, aluguei uma loja grande, uma vitrine linda, olhando tudo isso com os olhos materiais. Comprei uma outra vitrine interna, comprei produtos, muito produto para poder vender. Comprei passagem de ida e volta para o Ceará. Aluguei um hotel para eu ficar 2 dias naquele lugar para comprar matéria-prima para trazer, para vender nessa loja. E eu não tinha tempo nem para pensar. Eu só pensava nisso, a loja, o dinheiro. E naquela época não tinha tanto cartão, eu usava mais cheque. E eu estava envolvida. E
só orando assim: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. E minha filha tinha passado um final de semana na casa da minha mãe, um final de semana, e eu ia viajar numa quinta-feira de madrugada. E a minha casa estava cheia de sacos, aqueles sacos pretos com muito material que eu comprei para roupa para criança. Era mochila, era na época do piu-piu e do bananas de pijama. Era mochila, travesseiro, tudo tinha que eu ia colocar também na loja. Peguei minha filha na casa da minha mãe, no domingo à noite, coloquei ela dormir no quarto dela, mas eu colocava ela para dormir primeiro, para depois eu ir no meu quarto. Coloquei ela para dormir, e ela tomou banho, deitou, e eu doida que ela dormisse, que eu tinha muitos compromissos no dia seguinte. E ela ia estudar até quinta-feira, que eu ia levar ela para minha mãe e ia viajar. Então ela chegou para mim e me disse 3 frases. Já estava com a luz apagada: mamãe. Ela sabia do que ela estava falando, porque ela sempre foi muito esperta. Mas ela não estava querendo me assustar. Ela chegou e falou: mamãe, você tem caroço? Eu, menina, dorme, não tem caroço não. Quando ela dormir. Mamãe, eu mostrei o meu caroço para minha avó, e a minha avó nem ligou pro meu caroço, a minha avó também não tem. Eu falei: tá bom, minha filha, tá bom, vai dormir. Mamãe, eu posso te mostrar o meu caroço? Foram 3 frases. Eu mostro esse caroço. Pegou a minha mão e colocou sobre o abdômen dela. Irmãos, aquilo não estava ali. Tinha na parte interna, sobressaltou uma massa tão grande, era do tamanho de uma pera. Era como se ela tivesse comido uma pera inteira sem mastigar. Aquilo estava no abdômen dela, e ela botou a minha mão todinha. E ela era magrinha. Irmãos, eu dei um salto da cama, acendi a luz e olhei e falei: o que é isso? Ela: não sei, mamãe, apareceu. Irmãos, acabou o meu sono. E eu fiquei andando para lá e para cá sem entender. Isso não estava ali. E ela dormiu e eu não dormi. Eu esqueci da passagem, eu esqueci da loja, eu esqueci de tudo, eu esqueci daquela ansiedade toda que estava sobre mim. O irmão subiu tudo. Eu não tinha, irmãos, eu nem lembrava que eu tinha que cancelar a passagem. No dia seguinte de manhã, levei ela para uma clínica. Na época eu morava na Vila da Penha. Levei numa clínica na Praça Aquidauana. E todos os médicos ficaram apavorados com aquilo que viram. Fizeram, o único recurso que eles tinham lá era raio-x. Fizeram um raio-x e mostrou uma massa enorme no abdômen dela. E todo mundo assustado, sem saber. Eu vi que eles estavam muito assustados e ninguém parece que sabia de nada. Peguei minha filha, fui para o Meier, numa clínica que tinha no Meier. Aí eu fiquei aguardando, fiz a ficha, fiquei aguardando. Eu tinha umas 5 salas, mais ou menos assim, de médicos, pediatras atendendo crianças. Quando chegou a minha vez, a médica olhou, todos os pediatras saíram de todas as salas e foram em cima do leito dela, apalpando, e todo mundo com uma cara estranha: o que é isso? O que é isso? Ninguém sabia. Olhava no olho dela, via que ela estava com sangue legal, estava bem, via que a pele dela estava hidratada. O que é isso? O que é isso? Aí uma das médicas falou assim: olha, eu tenho uma clínica aqui na rua de trás, passa lá, daqui a tanto tempo, que nós vamos fazer uma ressonância colorida. E eu fui lá na clínica, depois fui lá na outra clínica fazer a ressonância. No dia seguinte, eu acho que foram 2 dias depois, eu voltei. E aquela massa imensa, imensa. E a médica olhou para mim com um olhar meio preocupado. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ela falou assim: olha, mãe, eu vou te dar uma notícia, porque eu não tenho recurso para cuidar da sua filha, mas eu sei um lugar que tem. Eu falei: aonde? Ela falou: INCA. Eu falei: onde? INCA. Aí eu parei e falei: INCA? Irmão, INCA é sinônimo de quê? Fora os médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham lá, os farmacêuticos. INCA é lugar de sofrimento, irmãos. É lugar de dor. É lugar que você entra e você não sabe se você sai. E ela só o INCA. E eu fiquei. Minha filha estava com 10 anos. Só tem uma. Eu fiquei assim. Aí minha filha observou. Ela falou para eu ficar calma. Fui para casa. No dia seguinte, o encaminhamento foi para o INCA. Quando eu cheguei em frente ao hospital, o Instituto Nacional do Câncer. E a minha filha leu aquilo em voz alta: Instituto Nacional do Câncer. Mamãe, não é o lugar, não é câncer, não é a doença que morreu o Leandro da dupla, Leandro e Leonardo? Eu falei: é, mas a gente vai só fazer o exame. Ela: então tá.
Chegamos lá, entramos naquele lugar. Irmão foi botar o pé lá dentro. Quando anoiteceu, ela já saiu com febre, uma febre de 40. E os médicos, e o tempo foi passando, eu fiquei 6 meses sofrendo lá dentro com ela, 6 meses. E ela com uma febre de 40, 41. Teve uma convulsão em casa, 2 convulsões no hospital. E o médico me chamou e falou: mãe, essa febre já é do tumor. E o tumor que ela tem é muito grande. Só que a gente não pode fazer a cirurgia porque a febre não deixa. A febre era muito alta. E uma vez ela teve essa convulsão, tiveram que colocar ela numa cama. E a cama era de metal. E botaram muitos cobertores. Irmãos, ela tremia tanto, que a cama fazia tanto barulho que a gente tinha que segurar. E o Senhor estava comigo, irmãos. Eu estava descendo o vale. Mas a dor com ela era mais do que em mim. Eu preferia que fosse em mim. E quantos exames, quanto sofrimento que essa menina passou. Uma vez ela foi tirar sangue, o bracinho dela já estava roxo, já não tinha mais nem lugar para ter acesso. E ela era muito forte, irmãos. Eu não sou muito forte em dor, não, mas ela é muito forte. Ela disse para mim, olhou assim e falou: mamãe, eu não quero. Eu falei: olha só, o seu sangue é muito importante. Se fosse o meu, eu daria meu braço. Mas o meu sangue não serve, tem que ser o seu. O que é o sangue importante? E deu um bracinho e fez o acesso e conseguiu achar a veia, que estava com muita dificuldade. E ela sempre teve cabelão. E os médicos sempre falando para mim: olha, se prepara, porque a febre dela é muito alta, o tumor é muito grande. E se a gente mexer nisso, vamos mexer no tempo certo. E a febre dela é muito alta. E um dos médicos, depois de um round, de uma reunião, um dos médicos me chamou e disse o seguinte: olha só, você tem que preparar ela, porque depois da cirurgia vai ter que raspar a cabecinha dela, porque ela vai ter que fazer quimioterapia. Você tem que preparar ela para conversar, para ela não sentir muito. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou contar isso para ela? Ela amava aquele cabelão grandão. Me dá uma estratégia, porque o Senhor dá uma estratégia. Ele faz do impossível possível, ele transforma. Eu chamei, ela sempre brincou na brinquedoteca lá do Inca. E lá todo mundo era careca, só ela tinha cabelo. Aí o Senhor me deu uma estratégia. Eu falei: minha filha, chegou a época da gente ficar igual todo mundo. Não podemos mais ser diferentes. Ela: como, mamãe? Eu falei: chegou a época de raspar a cabeça, todo mundo é careca, como é que você tem cabelo? Aí ela parou: é mesmo. Eu falei: mamãe vai raspar junto com você. Vamos marcar o dia, nós vamos raspar a nossa cabeça, mamãe vai raspar junto e vamos sair daqui agora para escolher o nosso chapéu. Ela ficou toda alegre. Descemos daquelas escadas, eu não comprei o chapéu não, só escolhi. Eu escolhi para mim um chapéu branco, com umas flores, uma aba, ela escolheu como sempre rosa. E teve um dia, irmãos, eu não vou contar tudo porque foi muita coisa, muitos questões, muito exame, muitos exames profundos que ela sofreu muito. Então chegou um dia que ela não teve febre. Aí o médico falou: esse é o dia da cirurgia. E nós descemos, ele falou para eu ir em casa, fui em casa, peguei, fiz uma malinha e fui para o hospital. Chegando lá, e outra coisa, irmãos, a minha filha estava definhando, cada dia que passava, por causa da febre, ela não comia. Ela estava pele e osso. Então uma amiga da minha mãe chegou assim para mim e falou o seguinte: Oliane, por que você deixa que eu fico com ela um tempo? Vai descansar, você está indo para esse hospital todo dia. Descansa um pouco, fica em casa, toma banho, dorme. Eu não dormia, dorme. Aí eu falei: não, deixa que eu fico com ela. Aí veio uma outra, também amiga da igreja, falou: Oliane, você tem que ficar em casa um pouco, você está muito cansada, deixa que eu fico com ela, eu vou para o hospital, eu fico com ela lá. Eu falei: será que vocês não entenderam? Vocês não estão entendendo? Eu estou com ela aproveitando os últimos minutos, porque eu não sei se eu vou ter mais tempo com ela. Eu quero aproveitar o cheirinho dela, o cheiro dela é único. Eu quero estar com ela esse tempo ninguém vai tirar de mim, ninguém. Então ninguém vai me tirar desse hospital. Eu vou ficar com ela até o dia que Deus quiser. E os irmãos em oração, irmãos, a minha fé era pequenininha, eu não conseguia nem orar. Eu não andava, irmãos, eu flutuava. Era como se eu estivesse me vendo num filme. E eu não era eu, é como se eu estivesse vendo eu flutuando e alguém me levando. Porque aquela dor era tão grande que eu não conseguia suportar. Era o Senhor comigo, irmãos, era o Senhor.
Então chegou o dia da cirurgia, que ela não teve febre. Levei ela para o hospital, ficamos morando lá no hospital. Fizeram a cirurgia, buscaram ela de manhã, fomos para o centro cirúrgico. Nesse dia estava fazendo cirurgia umas 8 crianças mais ou menos. E eu fiquei na sala com as 8 mães, não lembro se eram 6, 7 ou 8, eram muitas. Eu estou lá sentada, aguardando, os médicos levaram ela, eu fiquei com ela até ela recebeu a indução, né, da anestesia. Foi bem traumático, ela se batia muito. E eu fiquei na sala aguardando. E de repente, depois de um bom tempo, um médico chegou, um médico alto, forte, ele era claro, meio gordinho, chegou correndo assim, chegou na sala onde nós estávamos esperando, falou, arrancou a máscara, falou, quem é a mãe da Lainara? Irmãos, eu já estava tão apanhada, tão dolorida, que eu estava até com medo do que ele queria perguntar. Eu levantei a mão, nem me levantei, eu só levantei a mão, sou eu. Então ele falou assim, olha as palavras dele: mãe, de todas as crianças que eu vejo entrar nesse hospital, quase nenhuma vai para casa. Pouquíssimas vão para casa. Mas eu vou te dizer uma coisa, a sua filha vai para casa. Porque o que ela tem pode ser qualquer coisa, que irmão, ele é especialista. Ela pode ser qualquer coisa, eu não sei o que é, mas não é câncer. E eu fiquei ouvindo aquilo. A minha ficha ainda não tinha caído, eu fiquei ouvindo, eu não consegui ficar assim, dar um salto, eu como se eu estivesse anestesiada, eu fiquei, não é câncer, eu já estava tão frustrada na minha mente, que era um câncer. Ele falou, não é câncer. Eles prepararam ela, eu estava entubada, e me deixaram na sala de recuperação. Eu fiquei com ela, devia ter algumas pessoas lá, com a distância de cada cama, era essa distância que eu estou até ali o teclado, era a distância de uma cama para outra. E ela ficou naquela cama ali, e eu fiquei sentada, repetindo as palavras do médico, não é câncer, não é câncer, não é câncer. Aí eu comecei a ouvir um louvor. Irmãos, eu pensei, como é que alguém está tocando um hino aqui dentro da sala de recuperação, que é um silêncio tremendo. Eu comecei a ouvir um louvor, aquele que o anjo está passeando no meio da igreja. Eu comecei a ouvir, começou a aumentar, eu comecei a procurar onde é que estava tocando. Era só eu que estava ouvindo, irmãos. Irmãos, o Senhor começou a me visitar naquele momento e começou a colocar os meus pés no chão e falou, sou eu que curei, fui eu que transformei. E eu sentia, irmão, um louvor alto, e era só eu que ouvia, porque ninguém se mexia, nem podia ter aquela música naquele lugar. O anjo do Senhor está aqui, era aquele, o anjo do Senhor está aqui, o anjo do Senhor está aqui, como a bandeja espiritual, querendo te alimentar. Esse que eu estava ouvindo. Então eu sentia, irmãos, tem um rapaz lá no meu trabalho que ele diz que Deus é energia, Deus é força, mas é a maior força do universo. E eu sentia, irmãos, como se uma pessoa estivesse caminhando em volta do leito dela e falando no meu coração em louvor. Irmãos, só quem sabe é quem viveu. Só quem sabe é quem passou. Ninguém me contou contar as bênçãos que os outros recebem, é muito mais fácil, né? Você contar aquela que você viveu, você sabe, com riqueza de detalhes. E o Senhor esteve comigo ali. E a minha filha foi para a sala de recuperação. E os médicos falaram para mim, olha só, na reunião, a gente não sabe o que é. Não sabemos. Tiramos, nós não sabemos o que é. E eles, vamos dar algum medicamento para ela, vamos tratar como se fosse um outro problema, porque a gente não sabe o que vai dar para ela. Porque eu não sei o que é isso. Aí eu fiquei pensando, como médico especialista, ela não sabe o que é. E é Deus, irmãos, é Deus, foi Deus, é Deus e sempre será Deus. Então, a gente pensa, será que era para eu estar aqui hoje? Era, porque o Senhor permitiu. Quantos livramentos o Senhor nos dá na rua, aquele que a gente vê e aquele que a gente não vê. E o Senhor me deu a minha filha mais uma vez, quando ela nasceu. E uma outra vez que teve outro problema, e me deu ela também quando tinha 10 anos, agora ela está com 35. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o meu Deus, em quem eu confio, Ele me confortou. E quando eu terminei de sair do vale, já toda arranhada, cheia de lama, eu olhei para trás e vi que não caminhava, não. Era o Senhor que me carregava. Porque eu, na minha pequenez, eu vi que eu não tinha capacidade de enfrentar aquela situação
situação com a minha própria força. Quando eu pensava que eu e a loja, irmãos, eu não sei. Eu larguei tudo para lá, eu larguei viagem, eu larguei loja, nem lembrei mais de nada. Eu sei que depois de 6 meses, a minha filha fez a cirurgia em fevereiro. Quando foi em agosto, que era no mês de agosto, ela já estava gordinha, já estava e não raspou a cabeça. E se tivesse raspado, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tinha raspado do mesmo jeito, da mesma forma que o Senhor fez com Daniel. Ele livrou Daniel, ele não livrou Daniel dos leões, ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego da fornalha de fogo, ele livrou dentro da fornalha. O Senhor me deu livramento para ela, não foi antes do Inca, Ele me deu dentro do Inca. Ali é um universo diferente, é um lugar, é como se fosse um universo paralelo, que as pessoas vivem lá diferente, a gente não sabe nada daqui de fora. Lá a gente glorifica a Deus num dia que não tem dor. E os amiguinhos dela, muitos partiram, e o nome do Senhor foi glorificado e está sendo glorificado aqui hoje, irmãos. Deus é Deus. Você pensa que Deus não está vendo sua lágrima, teu sofrimento, a sua dor? Deus está vendo, Ele não esquece de você um minuto. Basta você usar a sua fé. Pega a sua fé e bota em ação, que o Senhor vai te mostrar o tamanho que Ele é. Ele é maior do que tudo, irmãos. E eu louvo ao Senhor, louvado e agradecido seja Deus, porque o Senhor é Deus, ontem e hoje e será eternamente. Eu agradeço a oportunidade.